cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. A diferença entre fé emocional e fé verdadeira. Quando o sentimento acaba, a sua fé continua. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que pode ser a pergunta mais importante que você já respondeu sobre a sua vida espiritual. Quando a música para, quando o culto termina, quando o pregador vai embora, quando a emoção do momento se dissipa, e você volta para a segunda-feira com as suas contas, os seus relacionamentos difíceis, e as suas circunstâncias inalteradas, o que sobra da sua fé? Essa pergunta não é um ataque. É um convite para a honestidade mais necessária que um cristão pode ter consigo mesmo. Porque existe uma crise silenciosa que está corroendo a vida espiritual de milhares de pessoas que frequentam igrejas, cantam louvores, levantam as mãos e declaram fé, mas que na hora da prova real descobrem que o que tinham não era bem o que pensavam que era. Essa crise tem um nome. Chama-se fé emocional. E ela é perigosa, exatamente porque parece tão autêntica, tão viva, tão poderosa, enquanto as condições que a sustentam estão presentes. O problema é que quando essas condições mudam, e elas sempre mudam, a fé emocional não tem raízes para sobreviver. Jesus contou uma parábola sobre exatamente isso. O semeador que saiu a semear. Algumas sementes caíram em terra pedregosa, e brotaram rapidamente, com vigor aparente. Mas quando veio o sol escaldante, murcharam porque não tinham raiz. Mateus 13, 5-6. Jesus mesmo explicou. Essa é a imagem de quem recebe a palavra com alegria imediata, mas quando vem a tribulação, logo se ofende. Mateus 13, 20-21. Alegria imediata, entusiasmo inicial, crescimento aparente, e então, nenhuma raiz. Nenhuma profundidade. Isso não é uma história sobre pessoas más ou hipócritas. É uma história sobre pessoas que genuinamente sentiram algo, mas que confundiram o sentimento com a substância. Que confundiram a emoção da fé com a fé em si mesma. Hoje, com honestidade e com cuidado, a gente vai separar essas duas coisas, não para diminuir o valor das emoções na vida espiritual. As emoções têm um lugar legítimo na fé, mas para garantir que o que você está chamando de fé seja realmente fé. A fé que resiste às tempestades, que sobrevive às estações secas, que permanece quando tudo ao redor parece desmoronar. Porque só essa fé pode salvar. Só essa fé pode sustentar. Vem comigo. Parte 1. O ciclo que ninguém quer nomear. Existe um fenômeno que todo pastor e todo cristão observador já notou, mas que poucos têm coragem de nomear diretamente. O ciclo da fé emocional. Ele funciona assim. A pessoa passa por um período de tibieza espiritual. Então ela vai a um evento, um culto especial, um retiro, uma conferência. A música é poderosa, as emoções sobem, o coração se abre, as lágrimas descem, e no calor daquele momento, a pessoa faz uma consagração, renova os votos, promete que dessa vez vai ser diferente. Sente com absoluta certeza que mudou, que chegou a um novo nível espiritual. E então passa uma semana, 2 semanas, o calor do momento esfria, a rotina retorna, as pressões voltam, e gradualmente, quase imperceptivelmente, tudo volta a ser como era antes, até o próximo evento, onde o ciclo se repete. Essa é a realidade espiritual de uma fatia significativa do cristianismo contemporâneo. E a tragédia não é que as pessoas sintam emoções em momentos de adoração. A tragédia é que elas construíram toda a sua arquitetura espiritual sobre essas emoções, sem perceber que estavam edificando sobre areia. E o problema se aprofunda quando você considera o ambiente contemporâneo. Produções de louvor cinematográficas, pregações altamente emotivas, ambientes cuidadosamente projetados para maximizar a resposta emocional. Tudo isso não é necessariamente errado,
mas cria um contexto onde é muito fácil confundir a intensidade da experiência com a profundidade da fé. Quando a medida do seu crescimento espiritual é o quanto você sentiu no último culto, você está usando a régua errada. E medir com a régua errada não produz dados incorretos apenas. Produz uma ilusão perigosa de crescimento que impede o crescimento real. Parte 2. O que é fé emocional? A fé emocional não é a ausência de fé. É uma fé que existe, mas que está ancorada no lugar errado. Em vez de estar ancorada no caráter imutável de Deus e nas verdades eternas da sua palavra, ela está ancorada nas circunstâncias favoráveis e nas experiências emocionais intensas. A fé emocional é circunstancialmente condicionada. Ela está bem quando as coisas estão bem. Floresce no culto animado, no milagre que acabou de acontecer. Mas quando as circunstâncias mudam, quando a oração não recebe resposta imediata, quando a doença persiste, quando o emprego não aparece, ela vacila e murcha. A fé emocional é dependente de estímulo externo. Ela precisa ser constantemente recarregada por experiências novas. O culto precisa ser cada vez mais intenso. A pregação precisa ser cada vez mais impactante. Sem esse estímulo contínuo, a fé emocional se apaga, porque ela não tem uma fonte interna de combustível. A fé emocional é centrada no benefício. Ela segue a Deus fundamentalmente pelos presentes que Ele dá. Quando esses presentes são abundantes, a adoração é fácil e efusiva. Mas quando os presentes parecem escassos, a fé emocional começa a questionar se Deus realmente existe, se realmente se importa. Jó é o teste supremo dessa distinção. No meio do sofrimento absoluto, depois de ter perdido tudo, a esposa de Jó disse: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Essa é a lógica da fé emocional levada às últimas consequências. Se Deus não está produzindo bons sentimentos, por que Ele merece a nossa fidelidade? Mas Jó respondeu: receberemos o bem da parte de Deus, e não receberemos também o mal? Jó 2:10. Essa é a fé verdadeira. Parte 3. O que é fé verdadeira? Hebreus 11:1 define fé com uma precisão que resiste a todas as eras. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Certeza e convicção sobre realidades que estão além da percepção sensorial e emocional imediata. A fé verdadeira não precisa ver para crer, não precisa sentir para confiar. Ela tem um ancoramento que vai muito mais fundo do que qualquer emoção pode alcançar, e por isso sobrevive quando as emoções se vão. A fé verdadeira é fundamentada no caráter de Deus, não nos sentimentos que Ele produz, mas em quem Ele é. E quem Deus é não muda. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que a fé verdadeira pode declarar, junto com Abacuque, uma das afirmações mais extraordinárias de toda a Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Leia isso com atenção. Colapso total de todos os sistemas de provisão. E no meio desse fracasso absoluto das circunstâncias, todavia eu me alegrei no Senhor. Essa alegria não era emocional. Era uma escolha fundada numa convicção sobre quem Deus é, que não dependia do que as circunstâncias estavam dizendo. A fé verdadeira também produz obediência consistente. E aqui está a diferença mais prática e visível entre as duas. A fé emocional produz declarações. A fé verdadeira produz obediência. E as duas são muito diferentes. Você pode declarar com toda a emoção do mundo que crê em Deus, e ao mesmo tempo viver em desobediência sistemática ao que Ele claramente revelou. Jesus foi absolutamente direto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Parte 4. Os testes da fé verdadeira. Como você sabe se o que você tem é fé verdadeira ou fé emocional?
Esses testes são perguntas que, respondidas com honestidade, revelam a natureza do que você está chamando de fé. O teste da consistência. A sua vida espiritual é consistente independentemente das circunstâncias, ou ela flutua conforme o ambiente? A fé emocional é altamente inconsistente. Picos de entusiasmo, seguidos de vales de frieza. A fé verdadeira tem uma estabilidade de fundo que persiste mesmo quando os sentimentos flutuam. O teste da obediência custosa. A fé verdadeira produz obediência, mesmo quando obedecer custa algo real. Abraão, levando Isaque ao Monte Moriá, não estava em estado de êxtase espiritual. Estava obedecendo uma instrução que ia de encontro a tudo o que amava. Hebreus 11:17. Essa obediência, custosa, dolorosa, contrária ao sentimento, é o teste da fé real. O teste da fé no silêncio de Deus. O que acontece com a sua fé quando Deus parece silencioso? A fé emocional interpreta o silêncio de Deus como abandono e oscila para a dúvida. A fé verdadeira interpreta o silêncio como parte de um processo que não pode ver completamente, mas no qual confia, porque confia em quem está conduzindo o processo. Salmos 22 começa com: Deus meu, por que me abandonaste? Isso é Davi, o homem segundo o coração de Deus, expressando uma sensação real de abandono. Mas o salmo não termina no versículo 2, ele termina em adoração e declaração de fé. Davi clamou da sensação de abandono, mas não abandonou Deus por causa da sensação. O teste da palavra acima da experiência. Quando há conflito entre o que a palavra de Deus diz e o que a sua emoção está comunicando, qual prevalece? A fé verdadeira escolhe a palavra acima da experiência, não porque nega a experiência, mas porque reconhece que a palavra revela uma realidade mais profunda do que o sentimento momentâneo consegue capturar. O teste da transformação do caráter. A fé verdadeira transforma quem você é, não apenas o que você sente. Gálatas 5:22-23 lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansedão, domínio próprio. Esses não são sentimentos que aparecem durante o culto e desaparecem na segunda-feira. São qualidades de caráter que crescem progressivamente. Se depois de anos de fé, você é fundamentalmente a mesma pessoa, com os mesmos padrões de egoísmo, as mesmas reações de raiva, os mesmos vícios de caráter, então algo não está produzindo o fruto que a fé verdadeira produz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Parte 5. Como construir fé verdadeira? A pergunta prática é inevitável. Como você passa de uma fé que depende das circunstâncias para uma fé que as transcende? Imersão consistente na palavra. Não a leitura de devocional de 2 minutos. A imersão profunda, meditativa, persistente nas Escrituras. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a palavra habita ricamente em você, ela fornece um fundamento que não depende de como você está se sentindo no momento. Oração disciplinada em todas as estações. A fé emocional ora com facilidade quando está animada, e para quando está árida. A fé verdadeira estabelece uma prática que persiste independentemente do nível emocional. Daniel orava 3 vezes por dia, em Babilônia, em exílio, sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Não quando estava motivado. 3 vezes por dia. Consistentemente. Essa é a prática que forma raízes profundas. Obediência custosa deliberada. A fé cresce quando você age além do que os seus sentimentos autorizam. Cada vez que você perdoa quando não sente vontade, que serve quando está exausto, que compartilha a fé quando está inseguro, cada um desses atos fortalece a musculatura espiritual da fé verdadeira. A fé que não é exercitada não cresce. Conclusão. A fé que permanece. Existe uma passagem em João 6, que é uma das mais reveladoras de toda a narrativa dos evangelhos. Jesus acabara de pronunciar palavras difíceis, e uma multidão que o havia seguido porque havia visto os milagres e comido o pão que ele multiplicou, começou a se dispersar. Desde então,
Muitos dos seus discípulos voltaram para o que ficou para trás, e já não andavam com ele. João 6:66. Eles haviam seguido pelo pão, pelo milagre, pela experiência emocional. Mas quando as palavras de Jesus ficaram difíceis demais, quando seguir ele passou a custar mais do que sentir a emoção de estar perto dele, foram embora. E então Jesus virou para os 12 e fez a pergunta mais simples e mais profunda: quereis vós também retirar-vos? João 6:67. E Pedro respondeu com as palavras que definem a fé verdadeira: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Percebe o que Pedro não disse? Não disse, tu me fazes sentir muito bem. Não disse, contigo a vida é sempre fácil. Ele disse, para onde iríamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há alternativa. Não há outro lugar que tenha o que tu tens. Não porque seguir a ti seja sempre emocionalmente fácil. Claramente não era. Mas porque a realidade do que tu és é tão fundamental, que partir não faz sentido, independentemente do que os sentimentos estejam dizendo no momento. Essa é a fé verdadeira. A fé que permanece. Não porque tudo é perfeito, não porque as emoções estão sempre altas, mas porque quando você olha para Jesus e olha para tudo mais, a conclusão é sempre a mesma. Não há para onde ir que valha mais do que isso. Que seja essa a fé que você construa. Que seja essa a fé que carregue pelos dias fáceis e pelos dias impossíveis, por toda a extensão da sua história com Deus. Amigo, se essa palavra tocou em algo real, faz 3 coisas agora. Curte o vídeo. É simples, mas ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam dessa distinção hoje. Comenta aqui embaixo com honestidade. Qual dos testes mais te desafiou? Você já se identificou com a fé emocional em alguma fase da sua vida? Me conta. Cada reflexão honesta nos ajuda a crescer juntos. Compartilha com alguém que está no ciclo da fé emocional sem perceber. A sua indicação pode ser o que Deus vai usar para redirecionar a fundação espiritual de alguém que você ama. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem palavra nova, preparada com oração e profundidade real para sua caminhada. Até a próxima. Que Deus construa em você uma fé com raízes tão profundas que nenhuma tempestade consiga arrancar.